Olá, boa noite a todos vocês. Boa noite, Marcos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, irmão Rodinei. Boa noite, Marcelo. Boa noite, irmão Rodinei. Boa noite, irmão Marcos. Mais uma live bombástica aí. E boa noite, pessoal do chat. E mais uma vez aí, uma live especial aí. Exatamente, né? É um prazer nós estarmos reunidos aqui novamente. E, de fato, isso é estar reunido de verdade, né? Então, a gente vai hoje trazer uma informação aqui muito séria dentro dos apócrifos. Nós iremos usar agora o apócrifo, o Apocalipse de Paulo, o volume 2 dos apócrifos pseudepígrafos. E nós iremos trazer umas informações aqui, irmãos. Nossa, tá acontecendo alguma coisa de mau contato. Bom, acho que voltou ao normal. Não, alguém me ligou na hora da live, alguém ligou. Ah, tá. E a gente vai trazer uma informação. Essa informação, ela é uma informação altamente espiritual, encontrada dentro do apócrifo Apocalipse de Paulo, no volume 2 dos apócrifos pseudepígrafos. E como a gente sabe, o mundo espiritual ele está muito presente aqui na Terra, aqui na LED, né? Isso é uma coisa que é praticamente ignorada aí em torno de 70% com relação à humanidade, porque as coisas elas estão acontecendo, nós estamos, somos assistidos, conforme eu e o Marcos nós estava conversando agora, nós somos todos os dias, todos os momentos assistidos por anjos. E no final do dia, esses anjos, eles levam tudo o que aconteceu, tanto de bom quanto ruim, conosco em todos os dias da nossa vida. Entendeu? Isso é algo seríssimo, isso é algo que nos leva a refletir e nos leva a pensar que muitos de nós precisamos também fazer algumas mudanças, né? De repente a gente precisa ter humildade de reconhecer que algo precisa ser mudado para que a gente não venha a ser julgado pelas nossas ações que nós praticamos e principalmente com relação ao nosso próximo, né? O apócrifo, o Apocalipse de Paulo, ele traz informações reveladoras do momento em que o apóstolo Paulo, que nós sabemos que é Zumbi dos Palmares, ele foi levado em espírito, ele foi levado aos céus. E lá foi mostrado para ele tudo o que acontece após a morte. Entendeu? Porque as pessoas se preocupam com esse mundo, com a ostentação dos meios de vida, né? Mas não se preocupa com aquilo que pode acontecer com a alma dela após a alma ser tirada do corpo. Então essa informação, ela é uma informação muito séria, nós iremos passar para vocês. O trabalho da promessa é um trabalho estritamente importante nesses últimos tempos, porque trata-se de cumprimento de outras profecias que foram proferidas pelo arcanjo Gabriel, né, ao profeta Daniel, e claramente, ele disse claramente que Daniel, ele voltaria nos últimos tempos. Daniel voltaria para ver o cumprimento de todas as palavras que o arcanjo Gabriel havia falado para ele. Olha que coisa interessante, gente. E nós sabemos que Daniel está no nosso meio. Nós não sabemos aonde ele está, sabemos que está aqui nas Américas, porque ele encontra-se no meio do povo de Arro, da onde a mensagem da promessa está sendo levada. Nós sabemos também que o arcanjo Miguel, a própria escritura do Almeida e os apócrifos também confirmam isso, que o arcanjo Miguel, ele conserva a presença dele no meio do povo eleito. Nós sabemos que Baruque também está no nosso meio.
Entendeu? Nós sabemos que muitos do passado que estiveram aqui, eles estão aqui e voltaram para poder ver o cumprimento das profecias. Muitas pessoas que estão assistindo, e de repente muitas que irão assistir essa live posteriormente, elas irão nos chamar de loucos. Não estou preocupado com isso. Isso, para mim, não causa a mínima preocupação. O que me causa uma preocupação é o que pode acontecer com a sua alma após ela ser tirada do corpo. Porque é algo muito sério que está acontecendo hoje. Principalmente agora, no finais dos tempos. Né? Então, Paulo foi levado. Paulo foi levado em espírito. Paulo foi levado aos céus. E o anjo mostrou para ele tudo o que acontece. E nós iremos ver uma parte aqui muito, muito importante que nós preparamos aqui na página 801, a página do volume 2 dos Apócrifos. Esse aqui, ó, para quem não conhece, esse aqui é o apócrifo que nós iremos ler, o apócrifo pseudepígrafo das Escrituras, né? Vocês podem ver aqui, ó, volume 2. E esse aqui, ele traz o conteúdo revelador, o qual é de extrema importância para todos nós que estamos vivendo aqui na Terra nesses últimos tempos. Leva lá fora. As coisas, elas estão acontecendo, né? E muitas informações importantes. E eu vou ler para vocês, pessoal. Eu vou iniciar aqui, irmão Marcos, lendo a partir do verso 19. A partir do verso 19, eu vou ler, eu vou fazer a leitura, porque essa live aqui, ela vai ser uma live que nós iremos fazer alguns comentários. Sim. Mas ela vai ser muito... Uma boa parte dela vai ser baseada na leitura desse apócrifo. É um relato, é um diálogo que ocorreu, né, com o anjo e com Paulo, o apóstolo Paulo. Perfeito. Eu vou iniciar aqui a leitura para que vocês possam ver. Aqui escrito assim, a partir do verso 19. O anjo respondeu... antes de começar essa leitura, deixa eu explicar uma coisa. É uma breve introdução que eu vou fazer aqui para que todos possam acompanhar da forma correta a mensagem que vai ser transmitida hoje. Logo após o anjo mostrar para Paulo o que acontece com a alma após a retirada dela do corpo, tanto no caso do justo como do ímpio, Paulo observou tudo aquilo com muita atenção e logo em seguida, no verso 19, diz aqui o seguinte: ó, o anjo respondeu e me disse: percebeste todas estas coisas? E eu disse, Paulo, né? E eu disse, sim, Senhor. Eu vou ler como está aqui no apócrifo, tá, pessoal? Para ficar fácil para todos entenderem, tá? Nós sabemos que esse Senhor que está mencionando aqui, nós sabemos que a palavra Senhor, ela é uma palavra paganizada, mas Paulo, nesse momento aqui, nessa ocasião, ele estava tendo um diálogo com o anjo que o levou aos céus. Então, ele disse o seguinte: sim, Senhor. E ele me disse: segue-me novamente, e eu te levarei e mostrarei os lugares dos justos. Depois de ver todas as coisas que acontecia e acontece após a alma ela ser tirada do corpo, tanto no caso do justo como no caso do injusto, o anjo levou Paulo e mostrou para ele o que acontece no caso dos justos.
que é o que nós iremos considerar a partir de agora. E eu segui o anjo, e ele me levou ao terceiro céu, e me colocou diante da porta de entrada. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos, e é uma coisa muito importante o que eu vou falar para vocês. As Escrituras transmitem muitas mensagens de forma subliminar. Os apócrifos também, em muitas partes dele, transmite informações subliminares. Quando a Bíblia, quando o apócrifo, ele menciona a palavra céu, ele não está se referindo ao céu que foi ensinado para a gente, né, e apontado para nós quando a gente olha para o alto. Exatamente. Verdade. Não é isso, irmão Marcos? Não é, Marcelo? Exatamente. Exatamente. O sistema ensinou a gente esse céu que a gente ia ir para cima, não é? Eles veem que o sistema ele joga vamos dizer assim, um mito, né? Um mito, né? Mas na verdade ele está jogando só para enganar mesmo, né? Mostra a realidade do que é a verdade, né? Exatamente. E quando a Escritura ou os apócrifos menciona os céus, tanto a Bíblia quanto o apócrifo está se referindo àquilo que está além do tecido da realidade. E o tecido da realidade, ele está paralelo com o mundo físico que nós estamos. O tecido da realidade, o que está além do tecido da realidade, para quem não sabe o que é o tecido da realidade, o tecido da realidade, ele é uma membrana que separa o mundo físico do mundo espiritual. E esses mundos, tanto espiritual quanto físico, eles estão paralelos aqui. Todos nós aqui iremos ficar surpresos com a informação contida dentro desse apócrifo, provando que o mundo espiritual está presente aqui no mundo físico e paralelo. Não é os céus que ensinaram para nós, não é esses céus. Os céus é aquilo que está do outro lado do tecido da realidade. Perfeito. Corretamente. Continuando aqui a leitura, diz assim, ó. Eu segui o anjo e ele me levou ao terceiro céu e me colocou diante da porta de entrada. E eu olhei para ela e vi a porta de ouro. E havia 2 colunas de ouro, repletas de letras douradas. E o anjo voltou novamente para mim e disse: Bem-aventurado és tu, se entrares por estas portas, pois não é permitido a ninguém entrar, exceto os que mantiveram a bondade e a pureza de seus corpos em todas as coisas. Nossa, maravilha. Muito forte, viu? Você vê que maravilha, né, Rodinei? Essa palavra aí, né? Muito forte. Você vê que o quanto é grandiosa, né? A palavra de Arusha, né? Valorizar isso mesmo, né? Puxa, muito maravilhoso. Exato, exatamente. E olha que, por isso que a escritura do Almeida, e ela não mente, quando ela diz que o nosso corpo é templo do espírito de Arusha. Porque você veja que aqui, uma das condições para que uma alma entre por essas portas, uma das condições é a pureza do corpo. Exato. Perfeito. E a pureza do corpo, ela não está somente ligada à questão sexual, mas ela também está ligada a tudo aquilo que é prejudicial para o corpo.
De repente, a pessoa pensa assim, mas eu não pratico, né, promiscuidade. Vamos colocar assim, eu não pratico a promiscuidade. Mas, de repente, talvez ela esteja fazendo algo que está destruindo o templo que pertence ao espírito de arroxo. E essa é uma questão que cada um, é uma avaliação que cada um, independente, fará de si. Não cabe a mim chegar aqui e falar, você está fazendo isso, você está fazendo... Aquilo que é apontado como a voz da sua consciência, aquilo que foi passado para nós como a voz da nossa consciência, não trata-se de voz de consciência, trata-se do anjo que te acompanha todos os dias durante a sua vida. Ele te alerta daquilo que é correto e daquilo que é errado. Agora cabe a você tomar a decisão de obedecer ou não. É verdade, viu? Perfeito, é verdade. E o anjo voltou-se novamente para mim e disse: bem-aventurado tu és, se entrares por essas portas. Pois não é permitido a ninguém entrar, exceto os que mantiveram a bondade e a pureza de seus corpos em todas as coisas. E eu perguntei ao anjo e disse: Senhor, diga-me por que estas letras estão colocadas sobre estas mesas. Paulo, depois de ouvir essas palavras proferidas pelo anjo, ele viu uma mesa, e em cima dessa mesa estavam diversas letras ali colocadas em cima dela. E Paulo fez uma pergunta para ele: Senhor, diga-me por que estas letras estão colocadas sobre estas mesas. E o anjo respondeu e me disse: estes são os nomes dos justos que ministram a Iarro de todo o coração e que habitam na terra. Que maravilha, hein? Que maravilha. Muito Que maravilhoso. bomba essa aí, viu? Nossa, que bomba, viu? Não é maravilhoso isso, gente? Essa é a novidade da promessa. Exatamente. E de novo, eu disse, Paulo, né? E de novo eu disse, Senhor, então seus nomes também são seu semblante e a semelhança dos que servem a Iarro está no céu. E eles são conhecidos pelos anjos, porque eles conhecem aqueles que de todo o coração servem a Iarro antes que partam do mundo. Nossa, que coisa. Muito forte. Nossa, essa foto é maravilhosa, viu? Umas revelações fortíssimas, viu? Isso é muito vê, sério, né? Pode falar, Marcos. Você vê que é muito sério, porque você vê que é muito forte, porque aquele que ele escolheu, que está dirigindo essas maravilhas, né? A gente tem que ser muito grato a isso para estar passando essa promessa, para estar levando essa promessa, porque é algo muito rico, né? Ele saber de cada um de nós, de dar essa alegria para nós, porque isso é uma alegria, né? Isso é um verdadeiro alimento, né, que nós temos, e saber que está cuidando de cada um de nós, né? Por isso as pessoas que estão ouvindo essa live, né, buscar essa promessa, porque olha, é muito valioso, é muito forte, só nós estamos sentindo isso, né, de estar aqui se alegrando nisso. Isso é uma grandiosa, não tem tamanho, né, de a gente mencionar isso, tão maravilhoso que é, muito forte. Você sabe que naquele momento em que Arrucho falou para o jovem rico que a condição para que ele entrasse nesse lugar aqui mencionado no Apócrifo era que ele desse toda a riqueza dele aos pobres.
e aos Exato. necessitados. E o jovem rico, ele ficou triste e virou as costas para Yahushua e foi embora. Que coisa, hein? Isso que Yahushua deu, isso que Yahushua nos deu, nós não merecemos, tá? Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Nós não somos Exato. dignos. Mas a partir do momento Correto. que a pessoa ela faz algo de coração para Yahushua, a partir do momento que ela serve ele com amor, com prazer, com dedicação, e ela é perseguida, e ela é odiada, e ela é pisada, e ela é difamada, caluniada, por causa desse trabalho que ela fez, e a Yahushua disse que isso é mais valioso do que o ouro e a prata. Maravilha. Continuando aqui, gente, continuando aqui na página 20, aqui diz o seguinte, ó, e quando entrei pela porta do paraíso, olha isso, Olha só. Olha que Paulo maravilha. falando, o apóstolo Paulo falando, e quando entrei pela porta do paraíso, um ancião, cujo rosto brilhava como o sol, veio ao meu encontro e me abraçou. Olha só a diferença de uma alma que serviu a Yahushua Que coisa, e hein? depois de ela ter sido tirada do corpo, olha como essa alma ela é recebida. O ancião de dias, no momento em que a alma de Paulo entrou por aquela porta, o ancião de dias o abraçou e disse: Paulo, amado e querido diabo. E ele me beijou com um semblante alegre, embora chorasse. E eu disse: por que choras? E de novo, suspirando e chorando, ele disse: porque somos importunados pelos homens, e eles muito nos entristecem. Porque muitas são as coisas boas que o Senhor tem preparado, e grandes são as suas promessas. Porém, muitos não as recebem. Agora, gente, vamos dar uma pausa aqui, nessa parte aqui, para explicar uma coisa. Paulo entrou por aquela porta, a porta do paraíso. O ancião que estava ali o recebeu com um abraço, com um beijo. E ao mesmo tempo que ele abraçava a alma ali de Paulo, ele chorava. Por quê? Porque ele sentia pesar pela importunação causada pelos homens. Porque aquele ancião de dias, aquele ancião que estava ali, ele viu, ele tinha na consciência dele que era para todos os seres humanos existentes em cima da terra estar dentro dessa mesma condição que Paulo estava. Corretamente, viu? Corretamente mesmo. Perfeito, né? Você vê que o tamanho da bondade, né? Essa maravilha do nosso Criador Yahweh, né? De saber que ele ainda chora, né? Por causa desses homens que não buscam nessa verdade, né? Que não quer trocar o mundo, né, pela verdade, né? Isso é muito... Para nós dói também isso aí hoje, dói. Você vê a pessoa criticando, né, a verdade, pessoa que não quer ouvir a verdade, dói pra gente. Nós não se alegramos com isso, nós se alegramos mesmo. Nós ficamos tristes, né, por isso. Mas sabendo que temos que levar, né, e seguir em frente, né, porque temos que levar e seguir em frente para estar buscando as pessoas que queiram ouvir, né, que necessitam disso, né? Muito forte, hein? Exato, exatamente. E é exatamente isso, Marcos, que é o motivo de muitos não entrarem lá. Exato, exato. Vamos continuar aqui a leitura. E eu perguntei ao anjo e disse: quem é este, Senhor? E ele me disse: este é Enoque, o escriba da justiça. Nossa. E eu entrei naquele lugar e imediatamente vi Elias
E ele veio me saudar com alegria e regozijo. E quando me viu, desviou-se, chorou e me disse: Paulo, que tu possas receber a recompensa do teu trabalho realizado entre a humanidade. Qual foi o trabalho que Paulo, ainda quando estava aqui na terra, ainda quando estava dentro do corpo, qual foi o trabalho que ele recebeu? Coisa. Apóstolo. Paulo foi escolhido por Yahushua para levar a promessa para os gentios. Exato. Para Exatamente. gregos e troianos. Para gregos e troianos, né, Marcelo? Verdade. Perfeito. Ele foi chamado para levar a promessa. E como que Paulo fez esse trabalho? Com muito árduo esse trabalho, né, que ele fez. Ele levou para todos os gentios, né? E ele levou essa promessa, igual eles estão. Esse cara alegre que Paulo fez esse trabalho maravilhoso aí, levar a promessa de Yahushua. Exatamente. Você vê que ele fez com alegria, né? Embora as tribulações queria assustá-lo, né? Mas ele seguiu firme, né? Seguiu com coragem, né? Coragem e entendimento, né? Que é verdade que estava falando, né? Então ele teve o compromisso, né? O compromisso, né? Isso é muito maravilhoso, nossa, muito forte. Paulo foi perseguido, Paulo foi espancado, Paulo foi espraguejado, Paulo ajudava os escravos a fugirem para os quilombos, entendeu? Porque Paulo, ele é Zumbi dos Palmares, conhecido como Zumbi dos Palmares aqui nas Américas. Exatamente. Existem comunidades quilombolas que até o dia de hoje ainda tem o nome de Zumbi dos Palmares nas suas comunidades. E Paulo, ele serviu a Yahushua com toda a dedicação. A mesma dedicação que ele tinha quando ele perseguia, quando ele estava dentro do sistema farisaico e perseguia o povo de Yahua, os Yahuas, para matar, ele também teve a mesma disposição para servir a Yahushua. Por isso ele foi escolhido na estrada de Damasco. Exato. Exatamente. E ele se dedicou em levar a promessa. Paulo foi levantado por Yahushua para levar a promessa aos gentios. Entendeu? Por isso que quando a alma dele, quando ele foi decapitado, que a alma dele foi tirada do corpo, imediatamente ele foi recebido com alegria, não somente pelos anjos, mas também pelo ancião de dias, por todos os profetas que estão ali no paraíso. Entendeu? Paulo foi recebido como o apócrifo aqui está mostrando. Exatamente. Perfeito. O trabalho que Paulo fez foi maravilhoso. Você pode ver que eles se alegraram. O que Paulo fez um trabalho esplêndido, né? Ele ajudou, nossa, ele ajudou muito o povo dele e foi levar a promessa para os gentios. Nossa, ele fez um trabalho poderosamente. Você vê que quando o profeta Elias, ele viu Paulo, a alegria que o profeta Elias sentiu foi tão grande que ele chorou e ele falou para Paulo: Paulo, que tu possas receber a recompensa do teu trabalho realizado entre a humanidade. Nossa, essa é imagina, forte, viu? Você imagina, né? Você fica muito tempo sem ver uma pessoa aqui na Terra. Quando a gente vê as pessoas que você gosta muito, que você tem essa amizade, esse contato com a pessoa, que é um contato de irmão, um contato de um parente, assim, é maravilhoso. Imagina bem, Paulo, né? Chegar lá no paraíso, né? E ser agraciado por os profetas, né? Isso é muito forte, hein? Muito forte. Não é? Nossa, muito forte. E assim também será com cada um de nós que estamos levando a promessa. Assim será com cada um de nós que se formos merecedores dessa Exato. maravilha, nós iremos. Por isso que Yahushua disse que nunca passou pelo pensamento humano aquilo que está sendo preparado
Nossa, né? muito Por forte. quê? Porque é algo grande, é algo maravilhoso, algo nunca visto. Exato. Perfeito. É verdade, viu? E eu já, esses dias, né? Eu tava pensando na perseguição que aconteceu com você, ô, irmão, Rodinei, naquela época, né? Eu fiquei muito decepcionado com algumas pessoas, né? Que estavam lado a lado com a gente e depois te perseguiu bruscamente. Eu fiquei muito triste naquela época. Mas ó, tá vendo? Os teus profetas, eles alegrou e tristece, né? Que Paulo fez um trabalho muito grande, foi perseguido, foi maltratado, e depois esse cara triste, mas depois esse cara alegre que Paulo fez um trabalho esplendoso, maravilhoso. E por isso que a gente vai ser perseguido, a gente vai ser maltratado, mas mesmo assim a gente não vai deixar de levar a promessa de Arusha para as pessoas que querem ouvir. É Maravilha. verdade, Marcelo. Verdade. Eu sou muito grato a Yahushua, porque se não fosse ele, se fosse uma coisa, se esse trabalho que nós estamos fazendo, esse trabalho de levar a promessa, fosse uma coisa que fosse feita por nós, homens, nós não teríamos suportado a perseguição que nós sofremos, ataques. Muitos aqui que estão aqui assistindo a live, e muitos de vocês do chat são testemunha de tudo que aconteceu. E essa é a maior prova de que Yahushua ele está conosco. Porque se não fosse por ele, nós não teríamos suportado tamanha perseguição, ódio, né, difamação, calúnia que foi foram lançados sobre todos nós aqui. E eu sou grato a Yahushua porque esse trabalho não é meu. Esse trabalho não é do Marcos, do Marcelo, não é do Jussier. Esse trabalho é de Yahushua. E Yahushua sustentou a gente, manteve a gente firme. E nós estamos firmes até hoje aqui, levando a promessa e mais fortes do que antes, né? E mais fortes do Verdade. que antes, né? Maravilha. É isso Muito mesmo. mais forte ainda, viu? Muito mais forte. Que a gente estamos Maravilha. aí nessa batalha aí, não só nós, tem outros pessoas por fora também, que pesquisa, que luta. E estamos juntos aí na luta e nós não vamos parar. Essa promessa não é nossa, é de Arusha. Perfeito, perfeitamente. Nossa, muito bacana. Exatamente. E quando me viu, desviou-me e chorou. O Elias, né? Aí depois ele disse assim, ó, quanto a mim, Paulo dizendo, quanto a mim, tenho visto grandes coisas boas que Yahweh preparou para todos os justos. E grandes são as promessas de Yahweh, mas a Nossa, maioria ainda não as recebeu. nossa. Nossa, pesado, Forte. viu? É com muita labuta que um ou outro entra nestes lugares. Olha só. Nossa. Continuando um pouquinho mais para frente aqui, um pouquinho para baixo da metade do verso 21 aí, aqui diz assim, ó. E ali a terra ou solo era 7 vezes mais brilhantes que a prata. Quer dizer, depois disso aqui, foi mostrada, foi observada por Paulo toda a terra da promessa, a terra prometida. E ali a terra ou o solo era 7 vezes mais brilhante que a prata. E eu Nossa. disse, Senhor, o que é este lugar? Paulo olhou, observou aquilo chamou a atenção de Paulo, e Paulo pegou e disse para ele, Senhor, o que é este lugar? Perguntou para o anjo. E o anjo respondeu, esta é a terra da promessa. Nossa, Nossa, cara. Que alegria, hein? Que que alegria. terra Muito. maravilhosa. Tá vendo, Nossa. gente? A terra que manda leite e Nós mel. sempre falamos, nós sempre, desde o dia em que que a Ruxo aqui mostrou e revelou essa maravilha, essa grandeza para nós de que o Brasil é Jerusalém, nós temos trazido essas informações com toda a força, nós temos apresentado os livros onde essa informação ela é contida, e agora o Apocalipse de Paulo mostrando essa verdade aqui dentro. Tá Nossa, vendo, muito gente? forte. Olha aqui, ó. Eu vou ler de novo. Ele perguntou para o anjo, o que é este lugar? Paulo perguntou para o anjo respondeu,
esta é a terra da promessa. Não ouviste o que está escrito. Não, olha só o que o anjo falou para Paulo, gente. Nossa, Olha só o que o anjo falou para Paulo. Não ouviste o que está escrito? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra? maravilha, hein? Tá Nossa. vendo? As almas dos justos, quando partem corpo, são enviadas para este tempo, neste lugar. Nossa, neste lugar. Neste lugar, neste lugar. Lembra no início da live, quando eu falei para vocês que o mundo espiritual ele é paralelo com o físico e que ele não está lá em cima como mostraram para nós? Que coisa, hein? Nossa. Ele está aqui. Viu? Não é, Marcelo? Ele está aqui fortíssimo. No começo da live você tinha falado isso aí, que está aqui, só que no mundo paralelo, né? Na membrana a gente não consegue enxergar. No outro, entendeu? Exatamente. Para você muito ver. Forte, hein? O anjo aqui foi o anjo que falou para Paulo. Ele perguntou o que é esse lugar. Paulo observou aquele chão, sabe, mais precioso, mais brilhante do que a prata. Paulo perguntou que lugar é esse? Essa é a terra prometida. Nossa. Tá vendo? Muito forte. Aí depois, na mesma hora, o anjo fez uma pergunta para Paulo. Você não lembra do que está escrito? Bem-aventurados, olha só, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Você não lembra dessa passagem? Falou para Paulo, o anjo falou para ele. Nossa, tá vendo, gente? Tem que se alegrar. Essa é a confirmação de que o mundo espiritual ele está presente aqui na LED, aqui, paralelo, mundo paralelo aqui na Terra, entendeu? Comprovando o que foi falado no início da live. As almas dos justos, quando partem do corpo, olha só, as almas dos justos, tá? Aqui está falando das almas dos justos. Quando partem do corpo, são enviadas para este tempo, neste lugar. Que coisa, hein? E eu disse ao anjo, esta terra, então, se manifestará de um tempo, depois de um tempo? O Paulo perguntou para ele, né? E essa terra se manifestará depois de um tempo? O anjo respondeu e me disse, quando Yahushua, a quem pregas, vier reinar, então, pelo decreto de Yahweh, a primeira terra se dissolverá. E então, esta terra da promessa será exposta e será como orvalho ou uma nuvem. Que coisa, hein? Que forte, hein? Tá vendo só, gente? E então, Yahushua, Rei eterno, se manifestará e virá com todos os seus santos para habitá-la. E ele reinará sobre 1000 anos. E eles comemorarão as coisas boas que agora te mostrarei. Quer dizer, a partir de agora, Paulo, o anjo ainda mostrará coisas maravilhosas para Paulo aqui. Nossa. E eu olhei ao redor daquela terra e vi um rio fluindo com leite e mel. Irmão Marcos, nossa, você está acompanhando aí, não está? Estou acompanhando. Lê esse trecho do 22 em diante aí. Por favor. Eu olhei ao redor daquela terra e vi um rio fluindo com leite e mel. E havia à beira do rio árvores plantadas, cheias de frutos, e cada árvore dava 12 frutos ao ano. Havia muitas adversidades de frutos, e vi também a forma da criação daquele lugar, e de todas as obras de Yahweh. Ali eu vi palmeiras de 20 covados de altura, e outras de 10 covados, e essa terra era 7 vezes mais brilhante que a prata, e as árvores que estavam cheias de frutos, desde a raiz até os galhos,
mais alto. Aí tá Aqui, bom. sim, Aí perfeito, tá bom. maravilhoso, hein? Que Vamos fazer maravilha, uma cara. explanação. Vamos fazer uma explanação sobre essa terra, sobre esse rio que o irmão Marcos acabou de ler aí. Ó. Que perfeito, hein? Diz que ele viu um rio, né? Ele olhou ao Isso, redor, Paulo olhou ao redor, e ele viu um rio que fluía leite e mel. mel, nossa, perfeito, hein? Olha só, guarda com vocês essa primeira descrição aí. O pessoal do chat que está acompanhando a live, guarda com vocês essa descrição aí. O primeiro rio que Paulo observou era um rio que dele fluía, um rio fluindo com leite e mel. Guarda com Nossa, vocês essa descrição aí. Vamos continuar aqui para frente mais um pouquinho. Eu vou ler aqui o outro trecho aqui, ó. E eu disse ao anjo, na página 803 aí, irmão Marcos, um pouquinho para baixo aí da segunda coluna. perfeito. E eu disse ao anjo, por que toda árvore dá milhares de frutos? E o anjo respondeu e me disse, porque Iarro dá a sua generosidade e a dá os seus dons em abundância aos que são dignos. Nossa, Muito forte, viu? mas Você vê? muito forte, hein? Pois eles também se afligiram quando estavam no mundo, fazendo as coisas por amor de seu santo nome. Olha aí, ó. Nossa, Paulo foi afligido quando ele levava a mensagem da promessa. Paulo foi caluniado, Paulo foi xingado de tudo quanto era nome, Paulo foi odiado, Paulo foi afligido. Mas tudo isso por amor do nome de quem? Diabo. Iarro, né? De Yahweh. Tudo por Exato. causa do nome de Yahweh. Entendeu? E olha só a recompensa que ele recebeu por isso. E de novo, eu disse ao anjo, Paulo perguntando ao anjo, e de novo eu disse ao anjo, Senhor, são essas as únicas promessas que Yahweh, Deus Santíssimo, prometeu? Olha só como está escrito aqui, né? Que O coisa, hein? anjo respondeu para ele, não, pois há maiores, pois há maiores, 7 vezes que essas. Porém, eu te digo que quando os justos saírem do corpo e virem as promessas e as boas coisas que Yahweh preparou para eles, eles novamente suspirarão e chorarão, dizendo: porque nós pronunciamos uma palavra de nossa boca para provocar nosso próximo, mesmo que por um dia. Vocês conseguiram entender isso aqui, gente? Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram entender o que eu acabei de ler aqui? Eu vou ler de novo. Olha só, que diz o seguinte: Paulo chegou para o anjo e perguntou para ele: mas essa é as promessas que Yahweh tem para os justos? O anjo falou para ele: não. Tem promessas 7 vezes maiores que essa. Caramba, hein? 7 vezes maiores que essa. Pois há maiores 7 vezes que essas. Porém, eu te digo que quando os justos saírem do corpo, olha só, quando os justos saírem do corpo e virem as promessas e as boas coisas que Yahweh preparou para eles, eles novamente suspirarão e chorarão, dizendo: por que nós pronunciamos uma palavra de nossa boca para provocar o nosso próximo, mesmo que por um dia? Coisa, hein? Forte, hein? Aí eu vou fazer uma pergunta para você, irmão Marcos, para o Marcelo e para os irmãos do chat. Vale a pena a gente abrir a nossa boca
para retrucar, para responder àqueles que nos atacam? Não vale a pena, né, irmão Rodinei? Não vale a pena, porque nós sabemos que nossa defesa, né, é Yahweh. Yahweh tá nos protegendo, está nos guardando. Então nós seguimos firme, erguemos a cabeça, seguimos firme, porque são palavras que não vai trazer nada de bom para nós, né? Ele já nos ensinou para nós sermos como ele, né? Buscar o entendimento dele. Então, por que nós vamos retrucar por algo que não vai nos acrescentar nada, né? Perfeito. Você vê que ele diz aqui, ó. Pode falar, Marcelo. A gente só vai perder energia com essas pessoas. Exato. A gente tem que levantar a cabeça, seguir em frente e passar a promessa que a Rússia está passando para a gente passar para o povo dele. Não perder tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Você vê que ele falou aqui, né? Provocar, abrir a palavra, uma palavra da nossa boca para provocar o nosso próximo. Agora você vê, uma pessoa justa, ela já vai sentir isso. Imagina aquelas que são ímpias, essas que estão aí difamando, xingando, sabe, atacando. Imagina esse tipo de gente, o que não vai passar nesses dias. Que coisa, hein? Verdade. Continuando na página aqui, 804. Paulo tornou a perguntar para Yahushua, para o anjo. Paulo tornou a perguntar para o anjo. São estas as únicas promessas de Yahweh? E o anjo respondeu e me disse: estas que tu vês agora são para aqueles que se casaram e mantiveram a pureza do seu casamento, sendo contidos. Olha, pessoal do chat, pessoal que vai assistir essa live, presta atenção nessa informação importantíssima, seríssima. Paulo fez uma pergunta novamente ao anjo e perguntou para ele: essas promessas do nosso Criador Yahweh? O anjo respondeu para ele: estas que tu vês agora são para aqueles que se casaram, presta atenção, são para aqueles que se casaram e mantiveram a pureza do seu casamento, sendo contidos. Que coisa, hein? Porém, para as virgens e para os que têm fome e sede de justiça e são afligidos por causa do nome de Yahweh, dará coisas 7 vezes maiores que estas, que agora te mostrarei. E depois disso, ele me levou para fora daquele lugar, onde vi estas coisas. E eis um rio, e as águas dele eram muito brancas, mais que o leite. E eu disse ao anjo: o que é isto? E ele me disse: este é o lago de Aquerusa. Este é o lago de Aquerusa, onde está a cidade de Arruxo. Nossa, forte, hein? Você vê? Nossa. Continua lendo para mim aí, Marcos. Continua lendo aí esse trecho aí, daí em diante. Choque. Este é o lago de Aquerusa, onde está a cidade de Arruxa. Nem todos os homens, no entanto, têm permissão para entrar nesta cidade, pois este é o caminho que levam a Yahweh, e se alguém que seja um fornicador ou o ímpio abandonará o seu pecado e se arrepender de seu fruto do arrependimento, quando sair do seu corpo, será trazido e adorará Yahweh, e então, por ordem do Senhor, será entregues a Miguel, o anjo, e ele levará ao lago da Aquerusa e fará entrar na cidade de Arruxua.
com os que não pecaram. E eu fiquei maravilhado, e bem disse ao Senhor, Yahweh, porque todas as coisas que eu vi, e o anjo respondeu-me. Aí tá bom, irmão Marcos. Por enquanto aí tá bom. Nossa, olha isso, cara. gente. Eu quero fazer uma explanação para Fortíssimo. vocês agora aqui. O sistema que nós vivemos, Que coisa. o mundo que nós estamos vivendo, ele trabalha para destruir a família. E de que forma que os demônios trabalham para destruir a família? Fazendo com que a promiscuidade, fazendo com que o adultério, a traição, cresça de forma exorbitante. Nós, hoje nós temos conhecimento de Yahweh, hoje nós conhecemos o nosso Salvador Yahushua, nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não somos obrigados a andar segundo ele. Exatamente, perfeito. Corretamente. Entendeu, pessoal? Nós não somos. A própria Escritura, o próprio Yahushua, dentro da própria Bíblia do Almeida, numa certa ocasião ele disse o seguinte: já basta o tempo de ter discorrido com as nações, na improficuidade das suas mentes. Vocês estão entendendo? A Lilith, ela tem feito um trabalho pesado deu uma travada na live. Tá conseguindo me ouvir, irmão Marcos? Tô ouvindo bem. Deu uma travada aí na imagem da live, não sei o que aconteceu, só foi falar contra o sistema, automaticamente já travou a live. Que coisa. A sua imagem está congelada. A minha imagem está congelada, do Marcos, da do Marcelo, a sua também, mas vamos continuar aqui. Já que está saindo a voz, vamos continuar. A voz é normal. Então, a Lilith, o que ela tem feito? Ela tem investido pesado na promiscuidade nesses últimos tempos. Principalmente levando homens e mulheres à prática da desnaturalidade, daquilo que não é natural. E isso tem destruído famílias, isso tem destruído casamentos, entendeu? E tem conduzido muita gente ao sofrimento, principalmente quando há filhos. Corretamente, isso é verdade, viu? Tá demais, entendeu? Viu? Nós somos homens. Por exemplo, eu sou homem, o Marcelo é homem, o Marcos é homem, o Marcelo, né? Nós estamos na rua, no metrô, no ônibus. Às vezes, o diabo ele coloca uma mulher na nossa frente, nós olhamos, mas nós não somos obrigados a olhar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. Correto, isso mesmo, isso é verdade. Perfeito. Vocês estão entendendo, gente? Nós não somos obrigados a olhar uma, duas, três, ainda mais do jeito hoje que as pessoas se vestem, principalmente as mulheres. Verdade. Eu não vou generalizar e dizer que são todas, né, Marcelo? Eu não vou dizer que são todas, mas a moda hoje, a moda do sistema aí, que o sistema difunde aí na questão da vestimenta, é algo nocivo. Exato. Sim, já vem do sistema essa moda. Exatamente. Essa moda já vem do sistema. Acaba eles implantando essa moda e o povo está alienado, acaba aceitando essa moda, vestindo essa modalidade. E aí acaba acontecendo isso tudo aí. Exatamente, perfeito. E nós, é nem Abraão. Abraão viveu na Caldeia, em Ur dos Caldeus, que por sinal, nós temos livros de história antiga que comprova que Ur da Caldeia é no estado do Mato Grosso. Exato. Abraão vivia no meio de uma geração promíscua. Exatamente. E foi por isso que Yahushua falou para ele:
sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Entendeu? E nem por isso Abraão se contaminou, nem por isso Abraão ele precisou andar segundo a prática das nações. Então, quando o apócrifo de Paulo, o Apocalipse de Paulo fala aqui do casamento, ele fala da recompensa que todos aqueles, seja homem ou mulher, que mantiverem a postura, mantiverem a fidelidade, o compromisso que assumiram, serão ricamente recompensados por isso. Exatamente. Porque aqui diz, aqui no apócrifo, aqui nós acabamos de ler, aqui diz que se o fornicador, se o adúltero, o fornicador, ele pecar e ele se arrepender e ele abandonar a prática errada e ele se arrepender daquela prática, ele será levado para esse lugar como o justo é levado. Aqui diz que ele será entregue a Miguel. Aqui diz que ele será entregue a Miguel e o anjo que o levará no lago de Aquerusa e o fará entrar na cidade de Arruxo com os que não pecaram. Isso, maravilha. Veja que Arruxo é tão maravilhoso que ele dá uma oportunidade, mesmo sabendo aqui que nós vivemos num mundo promíscuo, mas aqueles que abandonarem essas práticas, a traição, o adultério, a mulher largar o amante, o homem largar a amante, esse segundo homem, essa segunda mulher, entendeu? Se a pessoa abandonar essas práticas, imediatamente ela será perdoada. Se ela se arrepender, todos nós já cometemos erros na nossa vida. Mas nós não somos obrigados a viver na prática desses erros. Sim ou não? Exato. Exatamente. Verdade, viu? Exatamente mesmo. Tem que se arrepender do que fez, né? Essa promiscuidade aí tem que se arrepender e a gente consegue ir para a cidade de Arruxo. Coisa grandiosa, hein? Muito exatamente. Forte. Muito forte isso aqui. E olha o que ele diz mais aqui, ó. Ele ficou à beira do lago Aquerusa, Paulo, e me colocou em um navio de ouro. E os anjos, como se fossem 3.000, cantaram um hino diante de mim até que cheguei à cidade de Arruxo. Nossa. E os que habitavam na cidade de Arruxo se alegraram muito sobre mim enquanto eu chegava até eles. E eu entrei e vi a cidade de Arruxo. E ela era toda de ouro, e 12 muros, e cercavam, e havia 12 torres. Dentro delas, em cópita, uma torre sobre cada muro. Em siríaco, 12.000 torres. E todos os muros estavam separados, um do outro, por um estádio. E eu disse ao anjo, Senhor, quanto que é um estágio? Quanto é um estágio? E o anjo respondeu e me disse, é tanto quanto há entre o Senhor e os homens, entre Yahweh e os homens, que estão na terra. Pois é grande a cidade de Arruxo. Tá vendo? Nossa, forte. Você vê que coisa grandiosa, né? Aí depois, aqui embaixo, ele volta a falar dos rios. Por isso que eu falei para vocês guardarem o nome dos rios, né? Aí ele diz aqui, ó, havia um rio de mel e um rio de leite. Sim. E um rio de vinho e um rio de óleo. Que coisa. E eu disse ao anjo, o que são esses rios que cercam a cidade? E ele me disse, eles são os 4 rios que fluem abundantemente para os que estão nestas terras da promessa, Nossa. nesta terra da promessa. E cujos nomes são estes. O rio de mel é chamado de Fison. Olha aí, Marcelo. Nossa, que Nossa, rapaz. Nossa. Ei, maravilhoso, Rodinei. O rio de mel. É forte, viu? O rio de mel é chamado Fison. Que coisa. O rio de leite, o Eufrates. O rio de óleo, o Gion.
E o rio do vinho, o Tigre. Olha aí, ó. Enquanto Nossa, os justos estiveram no mundo, enquanto os justos estiveram no mundo, não usaram seu poder sobre essas coisas. Antes tiveram fome e foram afligidos por amor a Iarro. Quando entrarem nesta cidade, Iarro lhe dará estas coisas sem conta e sem medida. Tá vendo só, gente? Aonde está localizado o rio Eufrates? Aonde está localizado o Fison, o Tigre? Aonde está localizado esses rios? aqui, né? Aqui nas Nessas Américas. terras, Aqui nos América. Mas perfeito, hein? Nossa. Ele essa terra passa que pela manda leite e Colômbia, mel. exatamente, terra que mana leite e mel. Ele passa pela Colômbia, passa pelo Brasil aqui, nesse mapa que é apresentado para nós aí. Ele corta a Amazônia, entendeu? Passa por toda essa terra, percorre toda essa terra. Que coisa, Olha que Rodinei. coisa Muito gloriosa. forte. Muito forte. E esse paraíso, que está oculto pelo tecido da realidade, ele está exatamente aqui nas Américas. Exato. Por isso que lutam para pisar aquela terra que nunca foi pisada por homens, mas ninguém consegue chegar lá e nunca vai conseguir. Exatamente. Primeiro porque existem anjos guardando a entrada daquele lugar. Já começa por aí. E aquele lugar é lugar de habitação dos justos, dos justos. Você vê que é muito forte, né, Rodinei? Você vê Exatamente. que tá bem claro, né? Aí é o que o Apóstolo está falando, né? Por isso que a promessa ela é sempre maravilhosa, né? Atos 29 fala, né? Puxa, muito forte, muito forte. Exatamente. Aqui ainda menciona o seguinte, ó. Na página 805, irmão Marcos, irmão Marcelo, Sim, ainda menciona Perfeito. aqui uma coisa muito interessante aqui, ó. E quando, no verso 24, irmão Marcos, Sim, perfeito. e quando entrei pela porta, vi diante das portas da cidade árvores grandes e altas, sem frutos, apenas com folhas. E eu vi poucos homens espalhados por entre as árvores. E eles lamentavam quando viam algum homem entrar na cidade. E essas árvores faziam penitência por eles, humilhando-se, curvando-se, e erguiam-se novamente. Que coisa, hein? E eu os contemplei e chorei com eles. E perguntei ao anjo e disse: Senhor, que são estes que não têm permissão de entrar na cidade de Arruxo? Olha só, Paulo perguntou Nossa, para o anjo: quem são esses que não têm permissão para entrar na cidade de Arruxo? E ele me disse: estes são os que renunciaram. Olha só, Marcelo. nossa, olha, que Estes coisa. são os que se renunciaram. Olha aí, Marcelo. Renunciaram Renunciar. sinceramente ao mundo, dia e noite, com jejum. Tá vendo? Porém, sim, tiveram um perfeito. coração orgulhoso. Que coisa, hein? Porém, tiveram um coração orgulhoso, acima dos outros homens, glorificando e louvando a si mesmos, e não fazendo nada pelos seus semelhantes. Nossa, é forte, hein? Nossa, Sabe o que isso me lembra? E eu falo isso até com um certo pesar. Aqueles que um dia tiveram no nosso meio e que hoje não estão mais. Exato. É, corretamente. Corretamente. Levaram o nome de Arro, levaram o nome de Arruxo, falaram da promessa, mas permitiram que o orgulho entrasse dentro de si. E o orgulho destruiu eles. exato. O orgulho destruiu ele. Isso é realidade.
Entendeu? E aqui ainda diz mais. O orgulho deles os impediu de entrar na cidade de Arruxo. Olha só. Que coisa, hein? Nossa, Exatamente, hein? Puxa. E o anjo respondeu e me disse: a raiz de todos os males é o orgulho. Eles, tá vendo Nossa, só o que o anjo disse para Paulo? A raiz de todos os males é o orgulho. é isso mesmo. É isso é forte, hein? verdade, porque o orgulho derruba qualquer um, entendeu? O orgulho, ele quer saber mais do que outras pessoas, ele tá cheio de orgulho e ele não dá ouvido à voz da promessa, eles não dão ouvido. Eles estão tão orgulhosos que eles só querem saber de si, das suas próprias palavras, e passa por cima de Exato, qualquer um. exatamente. Passa até por cima do próprio Arruxo. Exato, né? O próprio Salvador, eles passam e não tá nem vendo. O orgulho é tão grande. E quando a alma dele sair do corpo, é possível, é difícil. O orgulho fica na alma, né? O Difícil. orgulho Exato. fica na alma. Fica na alma. É difícil essa alma ouvir o anjo. E se ela tiver ainda a chance do sétimo dia, é, é, o anjo falar para ele, ele não vai acreditar. Ele não vai dar ouvido porque é orgulhoso, a alma é orgulhosa. Exato. Exato. Exatamente. Porque o orgulho não está no corpo. O orgulho está na alma. E se a pessoa ela morreu, a alma foi tirada do corpo e ela aquela alma levou aquele orgulho, ela vai querer apeitar o anjo. Vai, porque não vai dar ouvido. Se não deu ouvido aqui na LED, aqui na Terra, o orgulho foi tão grande aqui que quer ser mais do que qualquer um, quer ser mais do que a Rússia, o nosso Salvador, ele quer passar por cima de todo mundo. Imagine se ele tivesse a chance de estar com o anjo lá no sétimo dia, ele não vai aceitar do mesmo jeito, não vai. Ele passa por cima de todo mundo. Exatamente. Exatamente. Perfeito. No verso 25, na página 806, irmão Marcos e Marcelo, aqui diz o seguinte, ó. Eu, no entanto, continuei, e o anjo me conduziu e me levou até o rio de Mel. E eu vi ali Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Miqueias, Zacarias, profetas menores e maiores. E eles me saudaram na cidade. Que coisa, hein? Nossa, que alegria com esse tanto de gente aí. É alegria Ei, demais, hein? Tá vendo só? nossa. E eu disse ao anjo, Paulo, né? Qual é este caminho? E ele me disse: este é o caminho dos profetas. Todos que tiveram sua alma entristecida e não fizeram a sua vontade por amor a Iarro, quando partem do mundo e são trazidos até Iarro e o adoram, então, por ordem de Iarro, são entregues a Miguel. E ele os leva à cidade para este lugar dos profetas, que os saudam como seus amigos e semelhantes, porque fizeram a vontade de Iarro. Que De maravilha, hein? novo, Puxa. exatamente. De novo, ele me conduziu para onde estava o rio de leite. E eu vi naquele lugar todas as crianças que o rei Herodes mandou matar por causa de Arruxo. Que coisa. Nossa, essa é forte, viu? Hum, forte, hein? Exatamente. Tá vendo aí? Eu Nossa. vou ler de novo, Marcelo. Vou até ler de novo. Lê, lê de Isso é novo, forte. irmão Rodinei. Muito De forte, hein? novo. Exatamente, de novo. Ele me conduziu para onde estava o rio de leite. E eu vi naquele lugar todas as crianças que o rei Herodes matara por causa de Arruxo. Que E elas me coisa, hein? saudaram. E elas me saudaram. E o anjo me disse: todos os que preservaram a castidade e a impureza, quando partem do corpo, depois de adorar a Iarro, são entregues a Miguel e levadas até as crianças. E elas o Nossa, saudam, dizendo: eles são nossos irmãos, amigos e membros. Entre elas, nossa. eles herdarão as promessas de Abraão.
De novo, ele me tomou e me levou até o lado do norte da cidade e me conduziu até onde estava o rio de vinho. E eu vi Abraão, Isaque, Jacó, Ló e Jó e outros santos, e eles me saudaram. Nossa, que forte essa aí, viu? Também, viu? Você vê? Essa live aí só bomba pesada, viu? Maravilha, viu? Nossa, muito forte, Rodinei. Você vê que confirma tudo, né? Que a gente já tem vem confirmado na POC, né? Essas maravilhas. Puxa vida, é muita alegria, né? Muita alegria de estar sabendo disso, de estar buscando isso, né? Porque você vê que vem renovar a gente, né? Vem renovar, nós dá mais força para nós ainda, porque é muito sério, né? Muito verdadeiro. Sim, Muito bom. verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A imagem ainda está travada. O Isso. cronômetro de tempo da live não está rodando. Eu não sei se está ao vivo. Não sei se está ao Aqui vivo. tá, aqui tá rodando, tá com 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 11 minutos. Para mim está com É, 51 minutos e 31. aqui o meu tá rodando ainda. O Tá, né? cronômetro. Então tá bom. Pelo Só menos tá o lá. áudio, pelo menos o áudio chegou aí até os irmãos aí, né, que estão assistindo a live. Pelo menos o Isso. áudio chegou até eles. Eu não sei qual foi o motivo que travou aqui as imagens, né? Nós tivemos as nossas É. imagens congeladas aí e talvez, a gente não sabe, mas pode ser um problema aí do aplicativo, né? Mas a Sim. gente vai encerrar aqui, já tem 1 hora e 10, né? Nós vamos Isso. encerrar essa live aí com essas informações maravilhosas que foram passadas aqui, mostrando, né, que a gente precisa ter essa consciência de que a nossa vida, tudo que nós fazemos aqui, todos os dias, é apresentado todos os dias para Yahweh. E no dia em que a alma, se caso ela for tirada do corpo, porque muitos não vão precisar passar pela morte, né? Muitos não Isso. vão precisar passar por essa morte física, mas se isso caso acontecer, nossas almas possam estar seguradas com Yahushua. Verdade, viu? Você vê, né, Rodinei, que eu prestei atenção agora aqui no Apócrifo, a diferença do Apócrifo para a Bíblia que nós temos na mão, né? Porque o Sim, Apócrifo, ele começou 801 aqui, aí vai para 802, né? 803 não é que nem a Bíblia, que é para o versículo para confundir a pessoa, né? Ele vai no capítulo inteiro. Então, ele não confunde, quer dizer, dá mais jeito da pessoa entender. Como a Bíblia, ela deixa a pessoa bagunçada a cabeça, porque é de versículos, né? Ele já pula para os sim, versículos. Então, faz a pessoa perder o entendimento. Agora, no Apócrifo, não, ele está bem claro, ele é todo capítulo, né? 100 versículos. Então, é interessante. Agora que eu estou observando isso aqui, e estava observando, interessante. E você vê como é que é mais fácil para estar entendendo, né? Para estar compreendendo essa leitura. Então, com certeza. é mais uma prova, né? Com Verdade. certeza, irmão Marcos. Com certeza, irmão Marcos. Bom, pessoal, eu quero agradecer ao irmão Marcos, ao irmão Marcelo, agradecer a todos os irmãos do chat por ter acompanhado com a gente essa live. Foi uma honra, um prazer para nós compartilhar essa informação com vocês, né? E a gente aqui, apesar da nossa imagem ter sido travada aqui, eu não sei qual foi o motivo, nunca aconteceu isso, né? Mas a gente sabe que as coisas estão se apertando cada vez mais, né, para a gente, mas nós não vamos desistir e não vamos deixar de levar a promessa de Yahushua, aconteça o que acontecer, entendeu? Então nós somos gratos a todos vocês aí e até a próxima live. Vocês querem falar alguma coisa aí, irmão Marcos e irmão Marcelo? Eu só venho agradecer, né, mais uma vez por essa live, né, para os irmãos todos que acompanham essa live, né, e estamos firmes aí, né, para trazer mais live na hora que a Ruxa nos mostrar para a gente e levar com alegria mesmo essa verdadeira, essa promessa, né. Obrigado por tudo aí, meus irmãos. Até mais. Tchau, tchau. Grande É, abraço aí. eu também tenho a Pode falar, agradecer, Marcelo. né? Também tenho a agradecer a Yahushua, né? Mais uma oportunidade de a gente levar essa promessa aí. Agradecer ao irmão Rodinei, irmão Marcos, por essa oportunidade aí. Eu tenho que agradecer e o pessoal do chat que estão assistindo aí. Travou as nossas imagens, mas pelo menos a voz passou, né? A promessa foi passada. E agradeço a todos aí. Grande abraço a todos vocês. Obrigado, Marcelo, irmão Marcos também. Obrigado aí. Até a próxima. Grande abraço. Tchau.